Olhem para mim, por favor. Hoje que é o dia da oração pelos desprezados, e esta semana que o Bispo Macedo tem falado muito sobre a diferença entre acreditar e crer. Eu queria que você prestasse muita atenção na história dessas 3 mulheres, que vai mostrar para você a diferença entre uma pessoa que acredita em Deus e aquela que realmente crê em Deus. Amém? Diz assim, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, e por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o da outra Rute. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, a Bíblia fala que havia um homem chamado Elimeleque, que com sua esposa Noemi e seus 2 filhos saíram de Judá para a terra dos Moabitas, por causa da fome que estava tendo lá em Judá. Só que a terra dos Moabitas era uma terra de idólatras, era uma terra de pessoas pagãs. Mas por causa da fome, eles não viram outra alternativa a não ser se mudarem para lá. Nessa altura, os 2 filhos dela ainda eram solteiros. Porém, está escrito que o marido dela, esse homem chamado Elimeleque, morreu, e num espaço de 10 anos, os seus filhos se casaram, e mais tarde também vieram a falecer. E ficou assim, então, a sogra e as 2 noras sozinhas e desamparadas. Então, diante disso, o que a sogra fez? O que Noemi fez? Ela decidiu, então, voltar para a sua terra, por 2 razões. Primeiro, porque ela já tinha ouvido notícias de que a terra de onde ela estava, Judá, já voltou a prosperar, já estava melhor do que quando eles saíram de lá. E segundo, porque, sendo ela já uma pessoa de idade, sem marido e sem filhos, ela teria lá, pelo menos, o amparo da família. Então, foi quando ela decidiu voltar, e voltou para Judá. Só que, olha só que interessante, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Olhe para mim, por favor. Ou seja, quando elas estavam voltando, quando Noemi estava voltando para a sua terra com as suas noras, ela pensou melhor e disse para que as noras ficassem, porque as noras eram moabitas, o povo da terra dela, que eram os judeus, são um povo muito seletivo, são aquelas pessoas muito rigorosas, elas não iriam conseguir se casar, porque os judeus não iam se casar com mulheres moabitas,
elas não teriam como trabalhar, porque lá os judeus não iam permitir que as mulheres trabalhassem. Então, elas, pensando nelas, Noemi pediu para que elas o quê? Ficassem. Ela não pensou, Noemi não pensou nela própria. Porque sendo ela já uma pessoa idosa, ela poderia pensar, vou precisar delas na viagem, vai que eu lá não consigo sustento, eu vou precisar que elas me ajudem. Mas ela não pensou nela, ela pensou em quem? Nas noras. Uma coisa que infelizmente falta muito nos dias de hoje, é o ser humano pensar em quem? No próximo. Ela pensou nas noras e por isso insistiu que elas ficassem. E o que aconteceu? Diante dessa insistência está escrito, versículo 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e o quê? E aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então, por causa da insistência de Noemi, uma das noras, chamada Orfa, decidiu voltar. Se despediu com um beijo e voltou. Mas ela não voltou apenas para a casa dos seus pais. Ela voltou também para os seus deuses. Por quê? Porque quando elas se casaram com os filhos de Noemi, elas deixaram os deuses delas. Não sabemos se por causa do marido, por causa do testemunho da sogra, mas com certeza elas ouviram falar do Deus de Israel e decidiram abandonar os deuses que elas serviam com seu povo para servir apenas esse único quê? Deus. Com certeza, não está escrito aqui, mas eu imagino que os seus esposos ou a sua sogra deve ter contado histórias como, por exemplo, de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, como Deus abriu o Mar Vermelho, como Deus havia sustentado o povo no deserto, como Deus cuidava do povo com a coluna de nuvem durante a noite, durante o dia, a coluna de fogo à noite, todas essas histórias mexeram com aquelas mulheres que decidiram abandonar a fé nos deuses delas para crer apenas no Deus dos seus maridos. Só que, diante daquela situação, Orfa, ela vendo que se acompanhasse a sua sogra, ela nunca mais poderia se casar novamente, nunca poderia realizar o seu sonho de ser mãe, porque ela não tinha filhos ainda. Então, pensando no seu futuro, ela abriu mão, não apenas da sua sogra, mas abriu mão também da sua fé, e voltou para os seus deuses, porque ela representa aquele tipo de pessoa que apenas acredita em Deus, e tem uma fé convencional. É aquela pessoa que, por exemplo, ela acredita em Deus, ela vem à igreja, mas ela vem apenas por uma conveniência. Ou seja, ela vem porque o marido vem, é os filhos que vêm porque os pais vêm, é aquela pessoa que vem porque está habituada a vir e gosta de vir. E então, basta uma coisa mudar nessa conveniência, que ela abandona a sua fé, como aconteceu com Orfa. Por exemplo, eu estava falando hoje de manhã para as pessoas, desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu tenho reparado muito, por exemplo, que muitos brasileiros, que lá, como tem muitas igrejas, e às vezes a família também é da igreja, frequentavam a igreja há muitos anos, porque a igreja estava ali, próximo, frente da sua casa, a família ia para a igreja e ela ia junto, aí mudaram-se para Portugal. Agora, a igreja já não é mais tão perto, agora ela já não acompanha mais a família, agora se ela quiser ir à igreja tem que vir sozinha, e muitos nesse acabam deixando a igreja, deixando a fé, porque eles não criam em Deus, eles acreditavam em Deus e tinham uma fé por conveniência, era conveniente porque a família toda ia, era conveniente porque era perto de casa, mas quando essa conveniência deixa de existir, a pessoa ela deixa a sua fé por causa de um objetivo pessoal, como foi o caso de Orfa, porque ela sabia que se ela fosse para Israel, para ajudar com a sua sogra, ela iria manter a sua fé naquele Deus, mas, por outro lado, poderia nunca mais se casar. Então, ela, para ter o sonho de poder se casar novamente, ter o sonho de ser mãe, ela abriu mão da sua fé, abriu mão do seu Deus,
abriu mão da sua sogra por causa do seu futuro. Entende sim ou não? Essa representa aquelas pessoas que, por causa de um namorado, por causa de um emprego, por causa de um problema, abre mão até da sua fé em Deus. Ainda que a pessoa diga, mas eu não deixei de vir à igreja. Mas se ela mudou, é porque alguma coisa mudou dentro dela. Entende sim ou não? Agora, por outro lado, Ruth, no versículo 16, fez exatamente o oposto. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o quê? O teu Deus é o meu Deus. Não existe os meus deuses, acabou, aquilo não existe mais, agora o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Ruth representa os que creem. Os que creem são aqueles que se entregam a Deus de tal maneira que nada está acima da sua comunhão, do seu relacionamento com Deus. O que Ruth estava dizendo para sua sogra é o seguinte: olha, eu sei que eu posso nunca mais me casar, eu sei que eu posso nunca mais realizar o meu sonho de ser mãe, eu sei que o seu povo pode me rejeitar e eu até ser desprezada, perseguida por ser moabita, mas eu não quero saber. Uma coisa eu estou certa, eu não volto para os deuses que eu abandonei. Eu não volto para a terra de onde eu saí. Eu não volto a ser quem eu era antes. Amém? Essa é a grande diferença daqueles que verdadeiramente creem e se converteram de verdade. A sua fé não é por conveniência, ela não muda diante de nenhuma circunstância. Seja favorável ou não, ela continua crendo. Seja favorável ou não, ela continua na mesma intensidade. Se tiver que mudar, é para melhor. Porque ela sabe que agora aquele Deus a quem ela serve é o dono da vida dela, é o Senhor da vida dela e está acima de quem? De tudo. A exemplo de Ruth, ela também está disposta a abrir mão de um namoro se for preciso. Ela gosta de alguém e essa pessoa está lhe afastando da presença de Deus. Então ela prefere perder aquela pessoa do que perder a sua salvação, a sua comunhão com Deus. Ela está num emprego onde ela é obrigada a mentir, ela é obrigada a fazer coisas que afetam a sua comunhão. Ela está disposta a perder o emprego se for preciso, mas ela não perde a sua fé. Porque a sua fé e a sua comunhão com Deus está acima de tudo. Ela, antes de pensar no seu futuro, primeiro ela pensa no seu futuro eterno, espiritual, na sua salvação. Amém, gente? Foi isso que fez com que Ruth, ela tomasse a decisão. Eu vou com a senhora. E não me insista, porque eu estou segura de que eu não volto mais para os deuses que eu saí. Amém, pessoal? Você pode ler depois na sua casa, são só 4 capítulos, o livro todo de Ruth, para você ver mais detalhes de como Deus honrou ela. Porque no versículo 22, você observa aí que Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir no campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ou seja, quando ela chegou na terra de Israel, na terra de Judá, a primeira coisa que ela fez foi trabalhar, para sustentar ela e a sua sogra. Uma coisa que não era muito comum mulheres fazerem, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa, mas ela não iria abrir mão da sua fé. Então ela foi trabalhar no campo. Só que, depois você pode ler na sua casa com calma, você vai observar que as pessoas, ao invés de desprezar ela por ela ser moabita, ao invés de rejeitar ela por ela vir de uma terra pagã, eles ficaram surpresos por ela ter tido a coragem de ter feito o que fez. E então, um conversando com o outro, um falando com o outro da história dela, foi aparecer, essa história foi chegar aos ouvidos do dono da terra, chamado Boaz, que quando ouviu a história dela, se comoveu ao ponto de um dia chamar ela e dizer assim, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11, respondeu Boaz e disse-lhe: bem me contou, quando fizeste a tua sogra
depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Que o Senhor retribua o teu feito e te seja concebido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então aquele homem ficou comovido com a fé dela. Ele ficou interessado nela, não foi por causa da aparência dela, por ela ser mais nova do que ele, por ela ser bonita, porque a beleza daquela mulher estava na fé que ela tinha em Deus. E foi isso que chamou a atenção de Boaz. Ele viu, ele pensou, se essa mulher é tão fiel assim a Deus, ao ponto de fazer o que ela fez, se ela é tão fiel à sua sogra, ao ponto de cuidar dela como tem cuidado, o que você acha que esse homem quis fazer? Ele quis se casar com ela, mesmo contrariando os costumes daquela época. Mas o que ele encontrou naquela mulher, ele sabia que não ia encontrar em outra. Está vendo? Você que é solteiro, muitas pessoas às vezes procuram apenas aparência. Mas se você é uma pessoa de Deus, o que vai chamar a atenção de você, numa pessoa com quem você queira estar para o resto da sua vida, não é a beleza física, mas a beleza espiritual. Porque você vai ter do seu lado alguém que vai conviver com você para o resto da sua vida. Boaz, ele escolheu ela, se casou com ela, para quebrar aquela viuvez, e mais, lá no capítulo 4, como Deus não desampara ninguém, no versículo 13, está escrito, assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Lembre que Noemi tinha perdido seus 2 filhos, mas as mulheres disseram para ela, olha, eu sei que você perdeu 2 filhos, mas essa nora que você tem, vale mais do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. As duas foram desamparadas? Não. Olhem para mim, por favor. Como ninguém que crê em Deus fica desamparado. Ninguém que prioriza a sua fé fica desamparado. Pode passar pelas lutas que elas passaram. Perderam seus maridos, tiveram que sair da terra onde estavam estabelecidas. Teve que trabalhar num trabalho que não era habitual elas terem que trabalhar. Mas no final, Deus as honrou de tal maneira que as pessoas elogiavam elas pelo que Deus havia feito na vida delas. Não foi uma coincidência a sua nora ter se casado de novo, ter encontrado uma pessoa rica com quem ela se casou. Não foi uma coincidência. Todos viram que foi Deus quem fez com que tudo aquilo acontecesse. E ela, a Ruth, que achava que nunca mais iria se casar, que estava disposta até a nunca mais ter o sonho de ser mãe, se fosse preciso, por causa da sua fé, foi honrada com um filho que veio a se tornar o avô de Davi. Ou seja, ela foi a bisavó de quem? De Davi. E mais, da geração dela veio a geração que gerou o Senhor Jesus. Percebe, sim ou não? Veja só o que Deus ele faz com quem honra Ele. Olha só como a pessoa que prioriza a sua comunhão com Deus não é desamparada. O que aconteceu com Orfa, aquela que voltou para os seus deuses? Não sabemos. Mas Deus deixou bem claro o que aconteceu com Ruth. Porque se você confiar nele, se você crer, não apenas acreditar nele, mas crer nele como Ruth creu, se você priorizar sua comunhão com Deus mais do que qualquer coisa na sua vida, você pode ter certeza, como ele foi com elas,
Ele vai ser com você também. Amém?